Então, em Mateus, no capítulo 5, Jesus, vendo as multidões que estavam presentes, subiu a um monte, tem muitos montes e planuras ali, como eu já expliquei, e se assentou, como ensinavam os rabinos dos dias dele, em geral, era de maneira assentada. Então, além da multidão que o cercava, os discípulos, aqueles que ele já vinha chamando pelo nome para estarem com ele dia e noite, se acercaram bem juntinho. Então, os discípulos no imediato e as multidões alguns metros à volta. E as multidões só cresciam e cresciam. E ele, diante desse público, passou a ensinar a todo mundo, aos discípulos que estavam bem perto e às multidões. E era uma planura de descida, de modo que, inevitavelmente, isso aqui não foi um episódio de 10 minutos, porque se eu lesse o Sermão do Monte inteiro, como eu disse ontem, isso varia entre 8 e 10 minutos de leitura escorreita. Mas não, a gente vê esses mesmos princípios espalhados nos evangelhos sinóticos de Marcos e de Lucas, em lugares diferentes, em contextos diferentes, em situações diferentes, mostrando que, de vez em quando, em lugares de geografias e circunstâncias distintas, Jesus ensinou esses mesmos princípios para diversos grupos. E aqui, Mateus faz esse ajuntamento na sequência de provavelmente um acampamento mais significativo que houve ali na Galileia, durou 3, 4 dias. E foi uma sequência de ensinos, onde Jesus andou no meio da multidão, aplicou o que ele estava dizendo, ouviu perguntas, respondeu e fez os aplicativos pertinentes. E aí nós já vimos os humildes de espírito e o que para Jesus isso significa. Já vimos no dia de ontem os bem-aventurados, os felizes, os macários, solidários, que são os que choram, os que se importam, os que têm coração para a dor do outro, do próximo, a partir dos mais próximos ao próximo mais distante, porque eles serão consolados. Não só os que recebem o seu aconchego, o seu amor são consolados, mas você que manifesta essa atitude é sobressalentemente e excelentemente consolado, com uma consolação inexplicável. Você se solidariza, você se importa, você se envolve, você se dá, você se entrega, você ajuda, você desvia o seu caminho para andar uma milha além ou duas, para colocar alguém num lugar seguro e depois prosseguir a sua jornada. Mas conquanto isso tenha demandado e tenha exigido de você tempo, energia, força, investimento, recurso, quem vai adiante, tomado por uma inexplicável consolação, por uma felicidade que não gargalha, mas que carrega um gozo estranho, divino no coração, é você. É você e são todos aqueles que assim agem. Tem gente aqui que já experimentou, faz 50 anos isso todo dia. É muito difícil um dia em que não chore por alguém, ou não sinta dor por alguém ou por alguns. Muito difícil, é quase impossível. Os meus dias são regados a lágrimas de outros. As pessoas quase nunca me procuram para querer compartilhar alguma coisa maravilhosa,
e fazer parte de alguma coisa linda. Tem alguns, mas a maioria, obviamente, procura uma pessoa como eu quando está doendo, quando o sofrimento é grande, quando o luto é absurdo, quando a angústia é inominável. Aí, como eu já passei por tantos perrengues e todo mundo sabe, estou aqui, nunca me auto-vitimei, nunca parei, nunca tirei férias, continuei estendendo a mão, mesmo com a minha toda esfolada, eu nunca encolhi do meu próximo, nem escondi o meu rosto do meu semelhante, e as pessoas sabem disso, procuram, confiam. Então, todo dia eu sou regado com lágrimas. O estranho é que quanto mais regado pelas lágrimas do meu próximo, da sua dor, da sua aflição, da sua impotência, da sua enfermidade, da sua doença, da sua angústia, do seu tormento, e mais eu tento ajudar e estendo a mão e me esforço e intercedo e converso e imploro e insto e advirto e continuo e vejo os resultados começando a aparecer, quem vai seguindo a viagem num estado de alegria sem gargalhamento e de gozo, sem euforias aplausivas, mas de pacificação plena, de uma estranha satisfação de felicidade espiritual, sou eu. Por isso você não me vê com queixas, nem gemendo, nem reclamando, vocês nunca me viram, nem me verão, com a graça de Deus. Porque quanto mais eu me dou, mais volta para mim. É um manancial de águas vivas. Você abre a boca e você derrama graça, você derrama lágrimas, você derrama torrentes de emoção solidária, amiga, fraterna, no Espírito de Jesus, seu Evangelho. E no fim, quanto mais você se derrama, quanto mais você se deixa vazar, mais você se enche, mais você se planifica, mais você se esperança, mais você se engravida do reino de Deus, da presença de Cristo, crescendo, mais você desenvolve a estatura do varão perfeito, a estatura de Cristo, a mente de Cristo, mas você desenvolve o Espírito de Jesus, desenvolve a sua maturidade segundo a vocação de ser chamado e de se tornar conforme Jesus. A imagem e semelhança dele vai crescendo em você todo dia. Essa é a felicidade de carregar o coração com humus, com umidade, com humildade, com absorção, com ensinabilidade, e vai penetrando em camadas e camadas e camadas do reino dos céus. Quanto mais você experimenta a felicidade da solidariedade, do choro, mais você vai sendo consolado. O mundo não melhora em volta, mas você melhora todo mundo que você toca. E enquanto você vai melhorando todos os que você toca, todos os que você toca com a mão, todos os que você toca com o olhar, todos os que você toca com a palavra, todos os que você toca com gestos, quanto mais você toca e é tocado na mesma medida, mais caminhantemente consolado você segue na jornada. Aí vem a terceira manifestação, a terceira característica, a terceira marca de caráter, de felicidade, segundo Jesus, de prosperidade, segundo Jesus. Se alguém quer saber o que Jesus pensa de prosperidade, está aqui. Prósperos,
bem-aventurados, felizes, ou macários, que significa espiritualmente felizes, são também os mansos. Os mansos, que é uma palavra muito mal compreendida, muito mal compreendida. É como a palavra humildade, que eu gastei um tempo aqui mostrando no início o que ela não é, e como ela é compreendida e praticada justamente naquilo que ela não é. São apenas aquelas aparências de uma atitude brejeira, tímida, retraída, rouca, encurvada, encorcundada, que nunca está ereta, não tem postura, não tem atitude, não tem a coragem de se posicionar. Isso não tem nada a ver com humildade. Eu já expliquei, quem quiser saber, vá lá e veja. Foram 2 ou 3 aulas sobre humildade, 2 com certeza. Mas eu expliquei no início logo o que não é. E mansidão é a mesma coisa, é preciso dizer o que mansidão não é. Tem gente que pensa que ser manso é aquele cara que se encolhe diante de tudo e de todos. É o que nunca levanta a voz. É o indivíduo que não tem nada a dizer porque ele não quer problemas com ninguém. Esse aí não é o manso. Esse aí frequentemente é o covarde. Esse aí é simplesmente um preguiçoso relacional. Ou é alguém que se omite, é um omisso quanto mais, é um omisso inveterado. Ou é uma pessoa que resolve fazer uma média ponderada na tentativa de agradar a todos. É como dizia o já falecido ex-governador Leonel Brizola, me falou uma vez que ele não confiava numa determinada pessoa e preferia uma outra, que era um pouco mais agressiva. E eu falei, por quê? E ele disse, é porque esse que é mais agressivo tem alça. A gente sabe quem ele é e onde a gente pega. O outro não, é liso, liso, liso. Dá a impressão sempre que está tudo bem, mas eu já vi que nem sempre está. E tem muita gente que adota essa postura. E nas igrejas, o manso, que antigamente era alguém venerado, hoje em dia é difícil você encontrar o manso verdadeiro na igreja. Você ainda encontra, nessa era da histrionidade, onde todo mundo grita, pula, roda, esbraveja, dança, vira peão, se joga no chão, tem ataque histérico, agride, prega mandando todo mundo ir a... Bem-vindo ao clube, seu filho da... Pregadores estão aí enchendo os templos de palavrão, de torpeza e de baixarias, como você não vê em nenhum programa de TV aberta, nem de madrugada. Você encontra nos púlpitos de muitas igrejas, especialmente essas pastoreadas por pastores mais jovens, chegam lá cobertos de tatuagem e com todo tipo de bracelete, braçadeira, e isso e aquilo, com postura de malandro, andando para lá e para cá, palavrões para todo lado. É isso que vai crescendo. Mas nos lugares onde existem alguns supostos mansos, ainda assim, a mansidão é praticada de maneira equivocada, hipócrita, externa, não tem nada a ver com o significado real de mansidão, que é um mandamento para todos nós, para quem quer ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu sou feliz. Eu não deixarei de ser feliz nem um dia da minha vida, como eu não deixei, nem nos piores dias da minha vida.
Eu já tive dias assombrosos, horrorosos, que com palavras não dá para descrever. Muitos dias. Como diz o livro de Eclesiastes, quando manda a gente se alegrar em todos os dias de luz, porque os dias de trevas serão muitos, infalivelmente. E a gente precisa atravessar esses dias escuros com toda a alegria ultra circunstancial que a gente só adquire na experiência com o Espírito de Cristo vivendo em nós. E, sobretudo, por causa da prática do Evangelho, da prática. Quando você vai praticando, você vai ganhando musculatura espiritual. Quando você vai aprendendo o que é ser humilde de espírito e vai praticando, isso vai se transformando numa musculatura no espírito, na mente. Isso vira sinal neural, isso muda seus sentimentos, suas atitudes, muda seu comportamento, porque, antes de tudo, muda seu caráter. E mudam-se os paradigmas mentais. A mesma coisa é com a solidariedade. É um desenvolvimento, é um crescimento que vai te encher no final dessa alegria consolada, que não tem remédio que produza, que não tem calmante que realize, e não tem dinheiro em conta nenhuma que gere isso como alegria pacificada, sem ansiedade, resolvida e resoluta no seu coração. E agora vem os mansos, que não são os encolhidos, não são os acovardados, não são os amedrontados, não são os omissos, não são os que dizem, vou fingir que nem vi, não é nem comigo, nada na vida é comigo, até comigo eu vou fingir que não é, e vou andando, não quero saber, cada um que se resolva, cada um que resolva seus próprios problemas, pode ser minha mulher, pode ser meu marido, pode ser meu filho, pode ser meu pai, minha mãe, pode ser meu sobrinho, já basta eu cuido de mim mesmo e olhe lá. Agora, não tenho condições de olhar para mais ninguém, para me envolver em nada, para diminuir as implicações de coisa alguma, para ser anteparo, para ser proteção, para ser arrimo, para ser um escudo, para ser um desvio daquilo que seria mal para quem eu conheço, é meu próximo, ou eu não conheço, mas é meu próximo, e eu posso evitar, ajudar, eu posso tirar isso da direção dele e livrá-lo de um agravo, mas eu não vou fazer, porque eu sou manso. Eu sou manso. E eu sou humilde de coração. Quem disse que era manso e humilde de coração, sendo de fato o único manso e o único humilde de coração, foi Jesus, aqui em Mateus, no capítulo 11. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E é com ele que a gente aprendeu o significado de humildade, porque não é com um jogo de palavras, nem estudando o grego clássico, nem as outras expressões da literatura grega, filosófica ou de qualquer outra natureza, que eu vou saber o significado de humildade. Não é um estudo filológico, é um estudo da vida de Jesus. É em Jesus que eu aprendo o que é ser humilde de espírito. É com ele que é humilde e manso. É com Jesus que eu aprendo o que é ser manso. E eu encontro uma pessoa assim, encolhida, encurvada, com um tapume no rosto,
se desviando daqui para acolá. Quem é o manso dos mansos? Se eu sei que é Jesus, como é que eu vejo a mansidão de Jesus? É como omissão? É como desvio da realidade? É como evitamento de problemas, de dores, de demônios, de diabos, de aflições do próximo? Como é que eu vejo a mansidão de Jesus? Ouvindo dizer que tem um centurião ali, ele diz, não, então vamos nos desviar para cá, porque romano é perigoso. Como é que eu vejo a mansidão de Jesus? É fugindo de fariseus persecutórios? É indo a Jerusalém e não entrando na cidade, ficando escondido numa caverna? É não entrando no templo porque podia ser perigoso? Como é que eu vejo a mansidão de Jesus? É vendo a mercantilização feita no átrio do templo, as casas de câmbio, as vendas de sacrifícios, de ofertas marcadas para fins propostos. O indivíduo já comprava a oferta com o resultado da bênção prometida, uma barganha já carimbada com Deus. E ele faz o quê? Ele olha e diz, ai, que peninha, e vai embora? Como é que eu vejo a mansidão de Jesus? É dizendo, aí vem o príncipe deste mundo, vamos dar o fora daqui, saída pela direita? Como é que eu vejo a mansidão de Jesus? É dizendo, eu vou para Jerusalém, e se eu for lá, vão me matar, vão me prender, vão me torturar, vão me vilipendiar, e no fim vão me crucificar. Então, portanto, retiremo-nos daqui. Vamos aceitar o convite dos gregos, que chegou a ele lá em João 12, para se mudar para Edessa e viver vida longa sob a proteção real, para não ser bulinado, para não sofrer o bullying mortal dos fanáticos da religião judaica. É assim que a gente vê a mansidão de Jesus? Como é a mansidão de Jesus? Eu não aprendo mansidão com Paulo, não aprendo. Num certo sentido, eu já falei aqui, ninguém me entenda mal, meu pai, na minha experiência, se tornou um homem muito mais manso do que Paulo. Eu leio algumas coisas de Paulo em algumas cartas dele, que meu pai não teria coragem de escrever jamais. Papai iria dizer, isso aqui não é maduro. Meu irmão Paulo, não, isso aqui você vai se arrepender de ter dito isso. De dizer, vamos entregar a Satanás para a destruição da carne. Você só está zangado agora, desprezado, se sentindo rejeitado. Ore alguns dias em cima disso que você vai mudar de sentimento. Dificilmente ele iria ter uma arenga com um colega de ministério como Barnabé, tão intensa que cada um teve que ir para um lado. Com certeza eu sei o que meu pai faria, como é o que com ele eu tenho tentado fazer e aprendido a fazer e tentado praticar. Com clareza, com franqueza, com amizade sincera, sem tapumes, sem máscaras, com os mesmos olhos, falando sempre sem sincericídio, mas com sinceridade e sabedoria, e frequentemente dormindo uma noite, 2 noites, 3 noites, muitas noites em silêncio, em oração, mesmo nas maiores tristezas, para evitar aquilo que pode se tornar uma fratura desnecessária, ou que leve anos e anos e anos para ser curada, ou quem sabe, talvez jamais. Então eu não aprendo mansidão com Paulo, muito menos com Pedro. Aprender a mansidão de Pedro. Pedro foi aprender mansidão velho. O próprio João, que a gente leu o evangelho dele, tão cheio de amor,
Deus amou o mundo. Não tem um evangelho mais carregado de amor, mas também em nenhum outro evangelho sai da boca de Jesus denúncias tão fortes como vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Afirmações veementes, como a gente lê em João 6, João 7, João 8, João 9, são expressões fortes. Ou a gente lê a primeira epístola de João. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Aquele que ama é de Deus, é nascido de Deus, conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora, tanto o Evangelho de João, quanto as 3 epístolas universais, assim chamadas, que estão aqui no Novo Testamento, ele já as escreveu idoso. Porque vocês lembram do João jovem? O João jovem, juntamente com o irmão dele, Tiago, Jesus colocou neles o apelido de Boanerges, que significa filhos do trovão, filhos da tempestade, filhos da trovoada. O cara tinha tudo, menos mansidão. É João que pergunta a Jesus aqui em Lucas 10, com ódio dos samaritanos, zangado, transferindo para os samaritanos uma raiva e um dissabor e uma frustração que foi Jesus quem causou em João. Quando João preparou a hospedagem em Samaria, Jesus decidiu não ficar, prosseguir direto para Jerusalém, afinal, o caminho não é tão distante de onde eles estavam na Samaria até chegar em Betel e dali logo depois Montes Copos, Monte das Oliveiras e Jerusalém, ou Betânia, ou Betfagé, onde ele costumava pernoitar, ou numa das cavernas do lugar. Ele queria ir, e João ficou zangado, e não podendo olhar para Jesus e chamar fogo do céu para o consumir, perguntou a Jesus: tu queres que nós, ele diluiu na coletividade, embora a raiva fosse dele, tu queres que nós façamos descer essa coisa da igreja, do coletivo, não sou eu, é a comunidade decidiu, dá uma diluída. Queres que façamos descer fogo do céu para os consumir? E Jesus disse: vós não sabeis de que espírito sois. Porque o espírito que eu tenho que ter em mim é o espírito de Cristo. Aí ele diz: vós não sabeis de que espírito sois. Vocês estão andando comigo, mas o espírito com o qual eu ando, o espírito que significa meu pensamento, minhas ideias, meus princípios, minhas atitudes, minha mente, não está presente em vocês. Vocês são carnais, grosseiros, toscos, vingativos, tem tudo na epiderme, pouca coisa desceu e se instalou e se enraizou nas dimensões mais profundas e que precisam ser dominadas do ser. Vocês não sabem ainda qual é o espírito do Evangelho, embora vocês sejam os que andem comigo de dia e de noite, mas não entenderam nada ainda. Aí ele explica qual é o espírito dele, Jesus, e que deve ser o espírito a haver no coração dos discípulos. Ele disse: pois, após dizer, vós não sabeis de que espírito sois, ele diz: pois, ou porque o Filho do Homem não veio para destruir as vidas humanas, mas sim para salvá-las. Esse é o espírito da caminhada, esse é o espírito da jornada. Ninguém está aqui para desejar fogo do inferno, nem fogo dos céus, nem fogo de juízo sobre ninguém, porque eu não vim para isto. Eu vim para salvar, eu vim para estender a mão, eu vim para passar por cima, eu vim para fazer propiciação, eu vim para fazer cobertura, eu vim para cobrir com graça, eu vim para cobrir a todos, não só vocês, mas o mundo inteiro. E vocês não entenderam ainda. Pois bem,
Quem está dizendo isso é aquele que disse: aprendei de mim, pois eu sou manso. Eu sou manso. Eu sou manso enfrentando o diabo. Eu sou manso expulsando os cambistas do templo. Eu sou manso encarando a horda de fariseus hipócritas e chamando-os de filhos do inferno, fabricantes de filhos do inferno, gente que parece que não quer se perder sozinha e vive fazendo catequeses do ódio sobre a alma das outras pessoas, para que elas se tornem piores do que eles mesmos. Ele é o manso. É o manso que não foge de ninguém. Ele evita em determinados momentos circunstâncias desnecessárias, mas ele não entra em fuga e em evasão jamais. Você nunca vai ler e Jesus saiu correndo. Você lê Jesus olhando para eles, passou no meio de todos e se retirou, olhando na cara de cada um. Mas nunca em fuga, em evasão. No máximo, ele diz, quando alguém afirma, os judeus estão vindo, eles querem te prender. Ele diz, então vamos seguir para outro lugar. Nós temos muita coisa para fazer e ainda não é chegada a minha hora. Quando é chegada a hora dele, ele mesmo anda na direção da cruz, na direção do Calvário, na direção do Sinédrio, na direção dos juízes. Ele mesmo vai. Ele não precisa ser procurado. Ele mesmo se apresenta. Ele se entrega. Ele escolhe o dia e a hora. Ele é o manso que diz: a minha vida ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Esse é o princípio da mansidão de Jesus. É uma mansidão carregada de coragem, de autodeterminação, de sinceridade, de sabedoria, de escolha dos melhores tempos, das melhores horas. Ele decide quando. Essa mansidão de Jesus é, antes de tudo, um poder de escolha. É, antes de tudo, um poder de prática livre da sabedoria. É, antes de tudo, uma escolha estratégica de comportamento e de posicionamento na vida, no mundo, de acordo com o tempo, a hora e as circunstâncias. Ele é o manso. Ele é o humilde. É com ele que eu quero aprender a ser manso. É com ele que eu quero desenvolver esse caráter. Que eu quero ter essa força autocontrolada. E aí a expressão grega usada aqui para descrever mansidão é útil. Quando ela define que o manso aqui não é aquele ser que nasceu com incapacidade de agressividade. Não. Ao contrário, é aquele indivíduo que foi educado na mansidão, que foi educado a se amansar, que foi adestrado pelo Espírito do Evangelho, que foi amestrado pela mente de Cristo, que foi criado e forjado pelo Espírito Santo, pelo fruto do Espírito, que começa com amor e o resto é tudo que decorre do amor e termina com mansidão, com domínio próprio. Mansidão é autocontrole. Não é a incapacidade de ser agressivo. Graças a Deus eu não perdi a minha capacidade de ser agressivo. Se eu quiser, eu grito e boto para correr. Sem medo nenhum de nada nem de ninguém. E eu não estou de bravata. Minha mulher assiste esse programa, meus filhos, meus netos, meus amigos.
Todo mundo podia dizer o Caio é um bravateiro, mas não é, não dirão, porque eles sabem quem eu sou. Eles já me viram na vida e sabem que eu sou manso. Sabem que eu engulo muitas coisas, porque são necessárias quando é necessário. Não coisas indignas, não coisas aviltantes, não aquelas coisas que desconstroem a vida, o caráter, o respeito próprio. Não, mas aquelas coisas que não edificam, que não vão erigir nada, que não vão construir nem melhorar coisa alguma, aonde o exercício delas é só destrutivo, é só um escavamento de fossos, é só destruição de pontes, é só mutismo dialogal. A mansidão é exercida pelo autocontrole que decorre da sabedoria do Evangelho em mim. É saber dizer, não é chegada a hora. Como também é saber dizer, é chegada a hora. Como Jesus disse aos gregos, lá em João 12, ora, agora está angustiada a minha alma, porque ele estava diante de um dilema, ou ir para Edessa, no interior da Grécia, e viver vida longa com a proteção do rei local, ou morrer logo depois, jovem, em Jerusalém, na cruz. Essa era a tentação. Vem, aqui não dá. Aí ele ouve aquilo e diz, agora está angustiada a minha alma, porque foi um peso. Ele era um jovem de 32 anos. Agora está angustiada a minha alma, mas que direi eu? Senão, Pai, glorifica o teu nome, pois foi precisamente para este dia e para esta hora que eu vim. Era o exercício do autocontrole contra a oferta da sobrevivência. Você veja onde esse nível de autocontrole chega. Chega ao ponto de dizer não para a sobrevivência ofertada com tranquilidade e escolher o caminho doído, mas que todavia é o que cumpre o significado da sua existência, realidade, vocação e chamado. Essa é a mansidão que eu quero aprender. Essa é a mansidão que faz a gente ser feliz. É a mansidão dos verdadeiramente controlados pelo Espírito, amestrados pelo Espírito, adestrados na destra de Deus o Pai, no amor do Pai, adestrados pela prática do Evangelho, adestrados pelos princípios de Jesus, que são os que me ensinam a mansidão. Em vez de sair, arrebentar o queixo do idiota, quebrar o braço dele, se o teu inimigo tiver fome, todavia, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim, tu vais tocá-lo no único nível em no qual ele pode mudar. Tu vais acender brasas vivas na consciência dele. É a única chance que ele tem, não é a trocação. É a tua capacidade de resiliência paciente, corajosa, que olha sem medo nos olhos e decide, por escolha própria, sem nenhum acovardamento, o caminho melhor para você. E eis que eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. E só aprende a caminhar nesse caminho sobremodo excelente quem ama e quem ama, discernindo e praticando o espírito da mansidão, do autocontrole. Porque, como diz o livro de Provérbios, não adianta você ter poder para controlar uma cidade inteira se você não controla seu próprio espírito, sua própria mente, não controla a sua língua, não controla as suas palavras. Se você não é capaz de dizer não, se eu disser uma palavra a mais, vai ter uma confusão danada aqui.
Eu posso evitar essa confusão. Eu posso fazer essa guerra relacional não acontecer. O outro está todo armado, querendo briga. Mas esse não é o bom combate. E eu só estou nesse mundo para combater o bom combate. O que não é bom combate, eu não quero para mim. O que não é bom combate é proposta de guerra emulada por Satanás, ou pela carne, ou pela vaidade, ou pela arrogância, ou pelo machismo, ou pelo feminismo, ou por qualquer exacerbação de qualquer que seja a natureza que crie um desequilíbrio psíquico no indivíduo, que tem que ressaltar um Everest na vida dele, porque ele não consegue andar nas modulações das planuras mais equilibradas na existência. Tem que subir lugares íngremes, escarpados, perigosos o tempo todo. Parece que alguém que bota a vida em perigo para ver até onde aguenta, até onde vai. Não. Ser manso é saber escolher o caminho da paz, o caminho da vida, o caminho da reconciliação. É desprezar a chance da vingança. Se o teu inimigo te ofende, Jesus diz: ama o teu inimigo. Ora por aquele que te persegue. Esse é aquele que disse: aprendei de mim, porque eu sou manso. Ele é aquele que disse: não julgueis, para que não sejais julgados. Por outro lado, ele é também aquele que, com toda a mansidão, diz: não lancem as preciosidades de vocês, as pérolas de vocês, aos porcos. Porque porco não aprecia pérola, ele quer babugem. Eles vão pisar nas pérolas de vocês e raivosamente vão querer comer as carnes de vocês. Ele está falando daqueles porcos selvagens. Não deem aos cães o que é santo, porque eles não estão querendo, eles estão querendo virar uma lata. E nos dias de Jesus, ninguém tinha cão como pet. Isso nem existia. Isso é uma coisa recentíssima. Isso é quase que uma invenção europeia, e sobretudo francesa e inglesa. Porque durante milênios e milênios, os animais eram os animais, os domésticos viviam em volta da casa, mas foi da França, de Luís XV, Luís XIV para cá, é que os pets ganharam o status crescente que hoje eles têm em todo o ocidente da Terra. No Oriente, não. Mas no Ocidente, sim. Então, não se trata de que, naquele tempo, nos dias de Jesus, o pet comia ração. O cachorro comia o que sobrava, como diz o Evangelho. Os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos seus donos. Portanto, não deis aos cães o que é precioso. Eles comem aquilo que nos dias de Jesus fazia parte da cultura de todos, que era o que alimentava os cães. Eram as sobras das famílias. Quando o cão era domesticamente urbano, quando ele era selvagem, ele caçava. Então Jesus diz: saibam o que dar e o que não dar. Isso não é nenhum espírito de julgamento, isso é sabedoria, isto é discernimento, isso é o acautelamento do espírito, da alma, da mente. Isso é saber desenvolver reservas pessoais. É não se deixar julgar pela opinião de terceiros. A maioria das pessoas faz coisas que nem queria fazer só porque tem gente vendo. Toda hora eu ouço alguém dizendo: não, aí eu tive que fazer porque o que queriam pensar de mim, não é? Aí o que você ouve é que o cara foi e fez uma besteira louca.
por causa do que iriam pensar dele. Aí ele faz algo pior do que o que dele pensariam. Porque não tem um pingo de autocontrole, de sabedoria, de discernimento. Não sabe respirar 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes. Pedir licença, se retirar. Desculpa, com licença. Eu tenho outras coisas a fazer, e se retira. Às vezes vai para um canto quieto, sossega, toma um banho, se ajoelha, ora e refresca muito o cérebro, literalmente. Respiração é um exercício básico para quem está aprendendo os caminhos da mansidão. É um caminho espiritual, mas que não prescinde dos nossos exercícios físicos, orgânicos e psíquicos também. A gente tem que aprender a reunir todos os calmantes naturais para aplicá-los à nossa decisão de autocontrole, de autogestão. Eu vejo os coaches ensinando gestão disso, daquilo outro, tudo para fora. Mas autocontrole, autogestão, que evita a besteira. Outro dia eu vi um vídeo de um coach saindo no tapa com um cara, porque ele falou uma barbaridade, disse para o cara que o cara era um frouxo, era um covarde, por isso que a tua mulher te deixou, porque você é um frouxo, um covarde. E o cara dizendo, não me chama disso, não me chama disso, não sou frouxo não. Tinha umas centenas de pessoas na sala, até que o cara perdeu a paciência e partiu para cima. E botou o cara para baixo, aí eu vi, ele tinha uma noçãozinha de jiu-jitsu, patolou o cara aqui, começou a falar no ouvido dele, dizendo palavras do tipo, certamente eu só estou dizendo isso para te ajudar, para te acalmar, era isso que eu queria, era essa reação, porque você precisa aprender a liberar sua raiva, a liberar sua zanga, a liberar sua ira, era isso, mas eu não queria outra coisa, vamos parar, você já alcançou, você já entendeu. Aí o outro cara, com vontade de continuar batendo, levantou, sim, muito sem graça, deixou o outro fazer de conta que tinha ganho a parada e foi mais manso do que o coach. Porque tudo que não se ensina fora do Evangelho e do espírito da sabedoria é, de fato, o autocontrole e a mansidão. Não adianta você ganhar milhões ou bilhões ou saber fazer gestão de uma quantidade enorme de empresas se você não consegue controlar suas emoções, seu coração, dentro de casa. Faz um mês ou dois a gente ouviu do líder de uma grande denominação pentecostal independente no Brasil, que a mulher dele veio a público pedindo divórcio, separação, não aguentava mais, porque faz 20 e tantos anos que ela sofre todo tipo de agressão. O cara chega lá, ele é só sorriso para a juventude dele, é só alegria, é só bênção, é só festivais. Mas chega em casa, era só palavrão, sua porca, sua burra, você não sabe de nada, sai daqui, você é vexaminosa, horrorosa, quase que enfiava a mão, erguia o braço, zangado, com ódio, olhos chamejantes, mas lá atrás daquele púlpito, só delícias. Até que 20 e tantos anos depois, a mulher disse, eu não aguento mais. Ele é o gestor desses jovens, desse grupo, dessa denominação, mas dentro de casa ele é o meu carrasco, é o meu verdugo, é o meu juiz iníquo. E depois a própria mãe dela, sogra do cara, gravou um vídeo e veio confirmar aquilo tudo. Aí ele pediu para se afastar,
disse que precisava se tratar. 20 e tantos anos depois, ele descobre que precisa se tratar. Quando Paulo diz a Timóteo, na primeira epístola, no capítulo 3, que uma das qualificações do bispo, do pastor, do líder, é que ele seja manso e saiba governar sua casa com mansidão, com brandura, com sabedoria, com admoestação na palavra e com bom senso. Do contrário, fecha a conta, vai se tratar, vai fazer qualquer outra coisa, mas você não tem que estar lá nem aí. E nem aí, se você é um desses que estão me ouvindo agora, sem nenhum espírito de mansidão. Aí vem Jesus e diz: felizes são os que se autocontrolam, são os que se deixam adestrar, amestrar, ensinar, para aprender. Você veja, a mansidão tem que ser humilde de coração. Essas coisas todas vão se encadeando. O humilde de coração é o ensinável. Ninguém aprende mansidão se não for ensinável. Se não tiver a capacidade de ensinabilidade presente no coração, de absorção ensinável. E uma vez que essa humildade, essa capacidade de aprendizagem constante e crescente do Evangelho toma conta de você, você se torna um ser humano mais humano, você se solidariza, você se importa com os outros. Você se coloca no lugar do outro. Se você se coloca no lugar do outro, você já deu um passo também para aprender esse lugar de mansidão. Porque muitas vezes a mansidão tem que ser exercida justamente com você se colocando no lugar do outro. O outro está me dizendo barbaridades. Que se eu for tomar no orgulho, na base da raiva, da zanga, da demonstração de força, da musculatura psicológica ou orgânica, ou de qualquer natureza que você queira, eu vou partir para a agressão. Mas se eu já vier dessa jornada onde eu estou aprendendo o caminho da ensinabilidade, da humildade, o caminho da solidariedade, quando eu encontro o estúpido, eu não olho e não ouço só a estupidez imediata, a fala estúpida imediata. A gente vai aprendendo a dizer: meu Deus, quem é esse cara? Aí, se você não o conhece, você presta atenção um pouco. Ou, no máximo, você diz: por que você está me dizendo isso? E ouve. Ouve. Às vezes, se você conseguir ouvir 30 segundos, 1 minuto, você entende as não razões dele, mas que para ele são as únicas razões que ele tem, porque a cabecinha dele é um negocinho mínimo. É um fragmento, é um cérebrozinho de nada, é um coitadinho. E aí você olha e diz: meu Deus, o que eu vou fazer? Ficar aqui nessa trocação é covardia. Aí você se coloca no lugar. Frequentemente, cada vez mais, quando os anos foram passando. No passado, quando eu me converti, eu tomei uma decisão. Podem fazer o que quiserem contra mim, que eu não vou responder. E eu vivi quase 30 anos assim. Aí depois de 98, 99, eu fiquei tomado de um sentimento de muita raiva por tanta injustiça perversa vindo sobre mim aos milhares, aos milhões. Mas ainda assim eu tentei me controlando. Eu falei: senão eu surto do surto deles. E eu não estou aqui para ficar doente da doença deles. Me ajuda, Senhor. E aí foi quando eu conheci a minha mulher. Ela me ajudou muito também.
Não entra porque estão querendo isso de você, não dá isso para eles. Eu fui recebendo aquilo que eu sabia em mim mesmo, que eu aprendi no Evangelho, eu aprendi com os meus pais, na prática do Evangelho, especialmente na vida do meu pai, que foi o homem mais manso que pessoalmente eu já conheci, e era forte na mansidão dele. E agora eu estava desaprendendo pela raiva. E aí chega a minha mulher e diz: é isso que eles estão querendo de ti, não dá isso para eles, não dá. Você nunca deu, você é outra pessoa. Não deixe que eles tirem você do curso do seu caminho. E no primeiro ano, no segundo ano, quantas vezes ela repetiu isso a mim? Eu ouvi, às vezes, barbaridades. Fui uma vez agredido por um cara na Praça da Paz, lá em Ipanema, quando o meu reflexo de jiu-jitsu já foi pegando o cara e virei logo ele. Assim que ele foi se ajoelhando, aí eu fui caindo em mim. Ela: meu amor, não dá isso a ele. Não, meu amor. E aí eu vi que era um homem grandão, mas eu quebrava ele não sei quanto se eu quisesse. E eu larguei e falei: você não é profeta? Então agora vamos conversar. Nós dois, eu fiquei com vergonha até da humilhação que ele já tinha sofrido na presença de tanta gente, o levei adiante e o aconselhei à distância, lá longe de todo mundo. Mas por pouco eu não dei uma surra nele, que era maior do que eu, 1,5 palmo e bem mais jovem. Porque é isso que sai da gente se a gente não se deixar educar no caminho da ensinabilidade, da humildade, que aprende de novo, recorrentemente, que nunca se sente formado. É isso que a gente aprende com a solidariedade. Quando eu me afastei com ele, que eu comecei a ouvir quem ele era, e eu vi a ignorância dele, o português todo truncado, todo errado, a mente toda embrutecida, o coração todo condicionado, fanatizado. E aí eu vi de onde ele vinha. Era um cara que se agarrou ao fanatismo para não voltar para a marginalidade. Como eu já conheci milhares que se tornam fanáticos, porque se eles não se agarrarem ao fanatismo, eles não têm mais segurança. Então eles pensam que ou é ser fanático ou é voltar para a marginalidade. Então, como não querem voltar para a marginalidade, agarram-se à agressividade do fanatismo e saem ofendendo pessoas. Aí, quando você olha melhor para elas, você tem compaixão. Você chora com a incapacidade delas de serem sensíveis, de serem humanas, de serem sutis, de serem sensatas. Mas isso é um caminho, é uma progressão, é um amestramento. Você vai virando um ser doméstico na casa de Deus, nas moradas de Deus. Você vai virando da família de Deus. Você vai se tornando um filho parecido com seu pai. Você vai aprendendo a dizer como Jesus: tudo aquilo que eu vejo meu pai fazer, isso mesmo eu faço. Ou tudo aquilo que eu ouvi do meu pai, isso vos tenho dado a conhecer. É só quando essa transfusão de ser, de espírito, de mente, de caráter, vai ganhando fluidez, é que a mansidão, o autocontrole, a mente de Cristo, as emoções, os sentimentos de Jesus vão tomando corpo em você. E você vai se tornando mestre da sua carne. Você vai dando ordens à sua alma. Você diz: o que está vendo contigo, minha alma? Você começa a encarnar o Salmo 42. Por que tu estás aflita? Por que tu estás com raiva, minha alma? Por que tu estás com vontade de quebrar a cara desse desgraçado? Para com isso. O desgraçado serás tu. Tu não estás vendo que qualquer coisa que tu faças vai te tornar pior do que aquele que te provoca?
E é algo que você vai ter que aprender recorrentemente, diariamente, todos os dias da sua vida. Nunca se chega ao ponto de se poder dizer: ah, isso aí ficou há muito tempo para trás na minha vida. Não. Nunca ficou nem ficará. Você tem que praticar, praticar, renovar a prática e se regozijar na herança dessa prática. Porque essa prática tem um galardão, tem uma herança. A herança está dita aqui por Jesus, qual é? Bem-aventurados os autocontrolados, os que têm domínio próprio, os que colocaram a sua agressividade sob as rédeas da mente de Cristo, do Espírito de Cristo, do ensino do Evangelho, da prática do Evangelho, dos exercícios de paciência do Evangelho. Feliz espiritualmente é esse, rico é esse, próspero é esse, bendito seja esse. Esse é o Macários, é o espiritualmente feliz. E Jesus diz qual é a recompensa, porque esses herdam a terra, herdarão no futuro e herdam agora. Porque é aquilo que eu aprendi com meu pai. E vocês desculpem, eu menciono muito meu pai, porque ele é o melhor exemplo humano que eu já tive, contemporâneo de alguém que viveu, obedeceu o Evangelho de uma maneira absolutamente linda. A minha mãe dizia dele o seguinte: teu pai é engraçado, chega todo mundo com uma caixa de pedras, cada uma mais bonita do que a outra. Aí eu boto no meio da mesa, na família. Aí estão todos os irmãos dele, as irmãs, os parentes, todo mundo. E eu vejo ele ser assim desde que ele era novinho, desde que a gente namorava. Antes mesmo de ele se converter, ele já era assim. Ele não era um homem manso, mas era assim, desse jeito que eu vou falar. Ele deixava todo mundo pegar o que quisesse antes dele. Todo mundo. Vê, alguém pegou essa aqui que é maior, esse disse, essa aqui tem um tom que eu adoro. Aí vem outro, eu adoro preto, liso, desse jeito. Aí vem outro, não, eu quero essa aqui porque é transparente. Aí vão tirando tudo, tudo. No fim ficou nada. Ela disse, no final ficou essa pedrinha aqui. Aí não tinha, ele olhou, deixaram essa aqui lá, ninguém mais quis. Aí ele pega aquela ali que ninguém quis. E ele olha e diz, bom, essa foi a que sobrou, vamos fazer o melhor do que restou. E aí, depois de um ano, as pessoas voltavam lá e viam o que ele tinha feito do que tinha restado. E a maioria tinha até perdido o que tinha preferido. E ele, que não tinha preferido nada, tinha desenvolvido o que tinha sobrado. E o que tinha sobrado tinha se tornado numa coisa completamente linda, que todo mundo dizia, como é que você conseguiu fazer isso, Caio? Eu aprendi com ele, não quero esquecer nunca mais. Eu também nunca me meti na vida a querer ganhar nada. Eu não entro em concurso. Eu nunca ofereci meu nome para concorrer a uma candidatura a nada. Nada. Até quando eu fui eleito presidente da Associação Evangélica Brasileira, eu estava longe, fora do auditório, dando uma entrevista, quando eu soube que eu tinha sido unanimemente aclamado, sem votação, por toda a Assembleia lá dentro, mas eu mesmo não botei meu nome, nem botaria. Nem tinha certeza se era isso que eu queria, na realidade nem era isso que eu queria. Eu acabei fazendo um sacrifício. Em qualquer outra situação, eu nunca saí, a não ser em relação ao sexo oposto, que eu sempre fui na direção de quem eu queria. Agora, não sendo assim, qualquer outra coisa na vida, eu sempre esperei. Tem gente que gostou mais daquele terreno. Vai lá e pega.
Para mim sobrou uma pirambeira, daqui a 10 anos volte. Os terrenos maravilhosos dos outros ficaram lá, flat, sem nada. A minha pirambeira ficou linda, um jardim regado. Porque é isso que a gente aprende também com a mansidão. É saber que habita na mansidão um poder de herança. Há uma criatividade na mansidão que transforma tudo. Faz com que aquilo que ninguém quis na sua mão se transforme naquilo que todos vão dizer, uau! Porque o manso não despende tempo com guerras, com disputas, com inventários, com brigas. O manso abre mão. O manso sabe que o Pai nosso está conosco todo dia e que, portanto, o pão nosso nos será dado a cada dia. Ele herda a terra. O ambicioso vai querendo criar uma rede de padarias, vem a falir e perde tudo. E o manso continua de pão em pão, herdando a terra, prosseguindo a vida, continuando na sua constância, não se embaraçando nas brigas da perversidade, nas disputas, nas heranças. O meu nome é que tinha que estar na frente. Eu vi meu pai, por exemplo, jejuar dias e dias e dias e dias, meses, até Deus falar com ele que ele deveria voltar para Manaus, saindo do Rio de Janeiro, retornando para Manaus. Construíram uns barquinhos e ir pelos rios do Amazonas, pregando o evangelho e ajudando os doentes, fazendo assistência social àqueles que estavam em situação horrível. E ele largou todo o dinheiro que tinha, foi sem nada, dizendo, se tu estás me mandando, provê o milagre. E chegou lá e conseguiu fazer um barquinho pequeno, que eu mesmo ajudei a calafetar, ajudei a fazer as obras mortas. Ele foi lá com ele e mais uma outra pessoa para a primeira viagem. Ele, aleijado da perna direita, tinha que subir aqueles barrancos no pranchão. E fez isso, foi. Depois eu me converti. Aí o ministério na igreja cresceu, explodiu, virou a maior igreja presbiteriana do Brasil. Foi crescendo, crescendo, crescendo. Depois eu saí em 81, fui para Niterói. E ele continuou pastoreando, dando sequência àqueles trabalhos todos, inclusive dos barcos. Eu ajudava de longe, com os meus amigos internacionais que começaram a ir visitar e a fazer doações para que barcos grandes fossem comprados, barcos já montados para serem hospitais que levassem dezenas de pessoas. E o aparato está lá, 4, 5 barcos maravilhosos. E não tem nenhum barco no nome dele. Uma vez eu cheguei lá, tinha um barco escrito enorme, o nome de um dos pastores, que é inclusive meu filho na fé, se converteu comigo e com meu pai, e que se tornou auxiliar. Tem lá um barco enorme, um hospital com o nome dele, mas do meu pai nenhum. Porque ele nunca iria dizer nada. Como sugeriram a essa pessoa, que quem sabe podiam botar o nome do barco nele, meu pai já estava aposentado, ele não teve aquela atitude de dizer, não, isso aqui tudo foi feito por ele, eu só estou dando continuidade. Ele plantou, eu estou regando, e o crescimento vem de Deus. Mas não, ao invés de aproveitar aquela oportunidade de honrar a quem deveria ser honrado, ele tomou a honra para si mesmo. Isso não promove herança. A herança do manso vem pela prática da mansidão. Não é por autopropaganda, por autodivulgação. Às vezes as pessoas enxergam, outras vezes elas têm tanta certeza que você é o pai daquilo, é o promotor daquilo, fez aquilo, que até por raiva, inveja ou disputa, eles querem te abafar, te anular,
botar o nome de qualquer um menos o teu. Não tem problema. Você está trabalhando para Deus, você está servindo a Jesus, ao reino. Você aprendeu a ser humilde de espírito, ensinável. Você está aprendendo mais uma lição e crescendo nela, e quebrantando o seu coração, e desenvolvendo solidariedade, e compreendendo a limitação dos outros. Todo mundo é tão limitado. Mas para você chegar nesse lugar de mansidão, você tem que ter tido essas compreensões, esses pré-entendimentos, e tem que também entender a própria realidade pueril do outro. Porque se você entrar nessa comparação, quem vira pó é você. Quem perde a grandeza da mansidão é você. E eu não quero nem me referir a Moisés, porque no Velho Testamento se diz que Moisés, pelo menos nos dias em que a Torá foi escrita, era o varão mais manso que havia sobre a face da terra. E vocês já viram como Moisés era manso, né? De vez em quando ele perdia as estribeiras, e a mansidão dele é porque provavelmente ele era um homem tão mais agressivo que aquilo que ele se tornou tenha sido já um ganho extraordinário, numa época em que matar era uma coisa que acontecia com alguma naturalidade, dependendo da justificativa. E vocês sabem que Moisés começou a vida pública, bíblica, com um homicídio. Ele matou um egípcio que estava espancando um hebreu. Então vocês vejam a mansidão de Moisés. Aí o resto, mesmo com o povo no deserto, diversas vezes o coração dele disse: quem tiver em si o zelo do Senhor, vingue Deus contra esses blasfemos. E você lê o Êxodo, lê Números, Deuteronômio, até o Levítico, e você vê ocorrências dessa natureza. Como também você vê a hora em que Deus diz: sai daí, Moisés, porque esse povo não presta. Sai da frente que eu vou destruir esse povo todo. E vou fazer de ti uma grande nação. E Moisés diz: não, não, Senhor. Se tu não levares esse povo, então apaga o meu nome do livro que tu escreveste. Talvez essa tenha sido a ação mais mansa, grandiosa e sublime de toda a existência de Moisés. Agora, isso aqui é brincadeira, perto daquele que disse: eu sou manso e humilde de coração. Daquele que, quando vieram e prenderam a Jesus, e Pedro puxou da adaga e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, a orelha de Malco, e Jesus o repreendeu, dizendo: quem com ferro fere, com ferro será ferido, quem com a espada fere, quem usa da violência vai ser vitimado pela violência, sai disso. E curou a orelha do homem. Ele também virou aos discípulos e perguntou: porventura não sabeis que se eu quisesse eu pediria e meu pai mandaria, não uma legião de romanos, mandaria 12 legiões de anjos, de seres extraterrestres, de outra dimensão, poderosíssimos, com aparatos que vocês não podem nem imaginar, acabaria com isso tudo. Mas não é esse o caso. A vitória do Cordeiro é se entregar na cruz. É como a gente lê sobre o manso dos mansos, lá no Apocalipse, no capítulo 5, quando João vê aquele que está sentado no trono e vê também o livro da redenção da humanidade, selado por dentro e por fora com 7 selos, e vê que na terra inteira, nem no passado, nem no presente, nem no futuro, nem entre as criaturas celestiais, multidimensionais, interdimensionais, havia ninguém digno de promover a redenção da terra, a redenção da humanidade, ninguém.
entre anjos, arcanjos, entre seres elevados, ninguém. E João disse: meu Deus, quem é então que pode salvar esse planeta, essa humanidade? E João chorava muito, soluçava de angústia. Aí ele ouve uma voz que diz: pare de chorar. Pare de chorar, é uma ordem. Pare de chorar. E ele disse que se voltou para ver a voz daquele que falava com ele e viu de pé. Ele viu de pé. Antes disso, ele ouviu a voz que o consolava, dizendo: pare de chorar, porque a raiz de Davi, porque o leão de Judá venceu e o livro abrirá. Aí ele olha, esperando ver o leão de Judá, um leão cósmico, o monarca, o Messias, filho de Davi, entronizado com glória indizível. Mas quando ele se volta, que ele vê, ele enxerga o cordeiro, como havia sido morto. É o manso, é o cordeiro que herdará a terra. É só uma questão de tempo. O cordeiro herdará a terra. Abrirá os livros, abrirá a redenção, levará tudo à sua consumação. Agora, não se equivoque. Você pode ter até vitórias rápidas nas suas bravatas, nos seus machismos, nas suas grosserias, na sua estupidez. Você pode até fazer como muita gente tem me dito: eu não levo mais nenhum desafio para casa, eu parto para dentro e aqui. E vai ficar numa trocação. É olho por olho, dente por dente. É o mundo todo cego e banguela. E desdentado, porque não vai sobrar nada. É a trocação da morte, é a lógica da estupidez. A mansidão, segundo o Evangelho, quebra a lógica da estupidez. E traz essa herança que você começa a herdar já aqui. Começa a herdar já aqui. Eu, por exemplo, todo dia eu digo aqui para vocês que eu não tenho nada, mas não me falta coisa alguma. Como disse Paulo, nada tendo, mas possuindo tudo. Essa é a bênção do manso. Nada tendo, mas possuindo tudo. Não possuindo como posse, porém, enriquecendo a muitos. Essa é a bênção do manso. É frequentemente afligido, porém consolando a tantos quantos passam no seu caminho. Essa é a herança dos mansos. E como Jesus disse, muitas vezes isso acontece com muitas perseguições. Mas ele disse: não tenham medo, porque vocês, quando forem desprezados até por pai, mãe, parentes, amigos e por todos, não vão perder nada. Vocês vão ganhar muitos pais, muitas mães, muitos irmãos, muitas fazendas, muitos bens, embora nada seja de vocês. Isso tudo ainda com perseguição. Mas mesmo não tendo nada, vocês vão usufruir de tudo, porque vocês amam e andam na ensinabilidade, na humildade do reino dos céus, na solidariedade que traz consolação bendita para o coração, e na mansidão, que é instrumento de força dos que combatem o bom combate e herdam aquilo que não se pode perder, aquilo que é a herança que ninguém toma de nós, é alcançada pela atitude de mansidão. Jesus, eu peço que essas palavras não ensaiadas, não premeditadas, só sopradas da minha alma, conforme em mim elas existem,
nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas emoções e nas minhas atitudes e decisões. Que essa palavra se torne vida para muitos, se torne ambição, se torne galardão, se torne prêmio a ser buscado, se torne graça a ser almejada, se torne fruto a que se deseje expressar como manifestação de bondade tua brotando de nós para outros, cujo benefício alcança a nós mesmos antes de tudo e antes de todos. Ajuda-nos a entender que isso aqui não nos arranca nada, não nos priva de nada. Ao contrário, é o que nos acrescenta tudo. É o que nos torna ricos de todas as coisas que importam. É o que eu te imploro. E que o Espírito Santo traga esse esclarecimento e essa vontade de viver assim. E de ser assim. Em nome de Jesus. Amém e amém.